Oi, gente! Estamos de volta no nosso quinto vídeo. O Papo Tributário dará sequência às mitigações ao princípio da legalidade tributária. Bem, como já é sabido por todos, a criação ou majoração de um tributo carece de uma lei no sentido formal, ou seja, aprovada nas casas legislativas respectivas. Contudo, a Constituição Federal, no seu artigo 153, parágrafo 1º, estabelece que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as limitações e condições da lei, alterar alíquotas de alguns impostos. São eles: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras, seguros e câmbio. Então, percebemos que são apenas impostos federais, estabelecidos no artigo 153, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Isso significa, então, que quando a lei cria esses tributos, ela precisa estabelecer vários elementos, dentre eles base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, sujeito ativo. Sendo a alíquota um dos elementos legais, no primeiro momento há de se estranhar que esta mesma alíquota deveria apenas ser alterada por lei também, uma vez que é um dos elementos legais para se constituir o tributo. Contudo, por essa mitigação ao princípio da legalidade estabelecida na própria Constituição Federal, nós chegamos ao entendimento de que um ato do Poder Executivo, um decreto ou uma portaria ministerial, pode alterar a alíquota desses quatro impostos sem estar infringindo o princípio da legalidade. Ou seja, é um ato não legal que está alterando essas alíquotas. O parágrafo 1º do artigo 153 nos dão balizas, quando fala que observando as limitações estabelecidas na lei, ok? Então, essa faculdade ela não pode exacerbar os limites legais. Por exemplo, se o Poder Executivo Federal institui um tributo, ao exemplo do imposto de importação, estabelece que a alíquota é uma alíquota de, por exemplo, 10%, o Poder Executivo poderá, não se utilizando de lei, mas de um decreto, estar reduzindo essa alíquota, por exemplo, para 8%. Passado o tempo, esse mesmo Poder Executivo, dispensando a lei, não observando o princípio da legalidade, por expedição de um decreto, poderá retornar essa alíquota ao seu padrão original, estabelecido na lei, que no nosso exemplo é 10%. Essa mitigação ao princípio da legalidade, ela está vinculada a tributos que têm uma característica extrafiscal. É certo que toda tributação tem o objetivo fim de arrecadar recursos para o erário para estar satisfazendo as necessidades públicas da sociedade. Contudo, os impostos estabelecidos no artigo 153 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1º, têm um viés extrafiscal. O seu objetivo maior não é arrecadar, e sim controlar o mercado.
Há anos atrás nós vivemos isso no governo Lula, quando ele colocou o IPI zero para os eletrodomésticos da linha branca. Isso teve um intuito não meramente arrecadatório, mas de equilibrar o consumo naquela época do seu governo. Então, houve uma demandada de consumo por geladeiras, por freezers, micro-ondas, enfim, todos os eletrodomésticos chamados da linha branca que estavam com seu IPI zerado. Após o tempo delimitado por esse decreto presidencial, esse IPI retornou ao status natural estabelecido pela lei. Então houve uma alteração sem precisar de uma nova lei. Podemos também utilizar outros tributos a não ser o IPI, por exemplo, o imposto de importação, né? Como está estabelecido entre os 4. Esse imposto de importação, sendo alterado a sua alíquota, essa extrafiscalidade é no sentido, por exemplo, de privilegiar o consumo interno, a indústria interna, né? E deixar que a indústria externa tenha uma maior dificuldade de vender seus produtos aqui no nosso país. Ou seja, inclusive para a questão da influência da balança comercial. Então percebemos que esses 4 impostos, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre seguros e câmbio e operações financeiras, eles têm essa característica de extrafiscalidade. O seu objetivo maior, apesar do recolhimento do dinheiro para o cofre público, ele tem uma grande parcela, sua intenção é de regular mercado, é de regular consumo. Então, ficamos por aqui demonstrando mais essa mitigação ao princípio da legalidade tributária. Muito obrigado pela sua participação. Siga-nos aqui no YouTube. Deixe o seu like para o canal se expandir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.